espero que sim. Eu estou bem, graças a Deus. E hoje vamos a mais uma videoaula. Na aula de hoje, nós faremos uma pequena revisão sobre o que nós trabalhamos no bimestre passado. No primeiro capítulo do nosso livro 2, nós trabalhamos o renascimento comercial e urbano. Nesse capítulo, nós abordamos as transformações econômicas e sociais que ocorreram no continente europeu durante a Baixa Idade Média. E nós vimos que esse período da Baixa Idade Média foi um período de grandes transformações. Nós aprendemos também que no início desse período que a sociedade feudal ela começa a dar alguns sinais de mudanças. E em meio a isso, nós aprendemos alguns conceitos. Entre estes, o conceito de burgueses. Vocês lembram quem eram os burgueses? Os burgueses eram pessoas que viviam em cidades conhecidas como burgos. E nesse contexto, eles tiveram grande importância, sobretudo no que diz respeito à economia, porque muitos desses burgueses se tornaram muito ricos, né? Muitos deles se tornaram até mais ricos que os próprios senhores feudais. Nós também vimos que nesse contexto ocorreu a retomada das rotas comerciais, que foi de suma importância, pois essa prática promoveu dois desdobramentos muito importantes, que foram o surgimento de novas cidades e a expansão das feiras, nas quais movimentaram um fluxo muito grande de pessoas. E dessa forma, fez com que se multiplicasse as rotas de comércio terrestres e marítimas. Nós aprendemos também que, em meio a isso, ocorreu o desenvolvimento da produção artesanal e que muitas pessoas se dedicaram a essas produções. E com isso foram surgindo algumas corporações que ficaram conhecidas como corporações de ofícios. Vocês lembram como eram divididas essas corporações? Elas eram divididas em guildas e ranças. Havia também, como nós trabalhamos, dentro dessas corporações, uma hierarquia interna que se dividia da seguinte forma: mestre, oficial e aprendiz. Então, essas eram as 3 categorias que compunham essas corporações. Por fim, ainda nessa primeira unidade, nós vimos que ocorreu uma crise no século XIV, ocorrendo várias dificuldades, como alta de preços de alimento, as falta da própria alimentação para a população, além de uma série de outros fatores que implicaram diretamente para que essa crise se aprofundasse, como, por exemplo,
a peste bubônica, as rebeliões camponesas e a Guerra dos 100 Anos. Tá certo? Na nossa segunda unidade, nós trabalhamos a centralização do poder. Nesse capítulo, nós vimos como se deu a centralização do poder político na figura do monarca. Lembrando que o monarca era representado pela figura do rei. E em meio a isso, nós tivemos reflexões sobre a diversidade cultural do continente europeu e sobre as várias interações que ocorreram nesse contexto. Como aprendemos anteriormente, na Alta Idade Média, a descentralização do poder acabou eliminando da Europa a presença de governos fortes e centralizados, que tivessem uma forte autoridade sobre um determinado território. No entanto, com a chegada do fim da Idade Média, essa fragmentação acaba se tornando um obstáculo cada vez maior para o interesse da burguesia. E devido a isso, juntamente com alguns outros fatores, a burguesia passou a apoiar a centralização do poder nas mãos de uma única pessoa, pois desta forma restabeleceria o controle dos reis sobre os territórios. Nós estudamos que esse processo de centralização da monarquia ocorreu em dois importantes reinos, que foram a França e a Inglaterra. Vocês lembram qual foi o fator que marcou preponderantemente a história da França nesse contexto? Foi a Guerra dos 100 Anos. Pois a gente viu que nas primeiras décadas da Guerra dos 100 Anos, os grandes senhores feudais franceses estavam divididos e discretamente disputando quem entre eles seria o novo rei. E isso, de certa forma, como a gente viu anteriormente, acabou agravando uma série de fatores que vieram implicar nessa centralização do poder na França. Já na Inglaterra, o marco foi a denominada Guerra das Duas Rosas, na qual duas importantes famílias, os Yorks e Lancastres, disputavam a coroa, disputavam quem iria ficar com o trono. Já na terceira unidade do nosso livro, nós trabalhamos o renascimento cultural. E nessa unidade, nós aprendemos alguns conceitos muito importantes, como o conceito do antropocentrismo. Vocês lembram o que era o antropocentrismo? O antropocentrismo defende uma ideia de que o homem deve estar no centro das ações, da cultura, da história
e da filosofia, ou seja, o homem como o centro de todas as coisas. Então, nós vimos também que foi a partir do antropocentrismo que ocorreram algumas transformações sociais e surgiu também uma nova mentalidade. E essas transformações sociais tiveram implicância direta na economia, na organização social, na política e no campo religioso. Outro conceito importante que nós aprendemos foi o conceito de humanismo. No humanismo, o homem é a medida de todas as coisas. E no movimento humanista, o homem, tido como criatura que era imagem e semelhança de Deus, deveria ser valorizado. E como vimos, foi em meio a isso que alguns acontecimentos muito importantes ocorreram, como a criação das primeiras universidades. E essas transformações foram ocorrendo em várias partes do mundo, como, por exemplo, também na Itália, que ocorreu uma grande transformações nas artes, que passou a lançar mão de novos materiais e novas técnicas para sua construção. Na Europa, o Renascimento ele vem trazer uma grande transformação na literatura, uma vez que cidades como Portugal, França, Espanha e Itália produziram importantes obras literárias. Já na nossa quarta unidade, nós trabalhamos a reforma e a contra-reforma. Nesse capítulo, nós vimos que o surgimento de um movimento na Europa, na qual novas religiões surgiram, mantendo-se a crença na figura de Jesus Cristo, porém propondo dogmas e rituais diferentes da fé católica. E em meio a isso, até mesmo a autoridade do Papa foi abalada, uma vez que essas religiões reformistas propunham uma hierarquia institucional diferenciada e autônoma. E nós vimos que em meio a isso surgiram alguns movimentos reformadores, como, por exemplo, os valdenses, os cataros, os lollardos e os husitas. E foi em meio a isso que ocorreu um movimento muito importante, que ficou conhecido como luteranismo. Vocês lembram que o movimento luteranista se baseava em 2 princípios. Quais eram esses princípios? Era o princípio
de que o homem só é salvo pela fé e não pelas práticas religiosas. O segundo princípio era de que entre Deus e os fiéis não há a necessidade de intermediários. Mas vocês sabem o porquê? Vocês lembram o porquê do surgimento desse movimento? Esse movimento surgiu devido à forte influência que a Igreja Católica exercia nesse momento. E devido a isso, ela cobrava altas taxas de dízimo da população. E além disso, nesse território existia um antigo costume feudal de isentar os nobres das cobranças de impostos. Sendo assim, apenas a burguesia e os camponeses arcavam com o pagamento. Então, o luteranismo, ele meio que veio de encontro a essas imposições de cobrança, tanto da igreja como dos governantes. Uma outra religião que surgiu em meio a esse contexto no qual nós trabalhamos foi o calvinismo, que de certa forma foi inspirado na reforma de Lutero. Além disso, esses demandos da Igreja Católica, além de ter provocado o surgimento do luteranismo e do calvinismo, ela também contribuiu para o surgimento da Igreja Anglicana. Assim, em meio a esses novos surgimentos, a essas novas formas de protesto contra a Igreja Católica, a burguesia, sobretudo inglesa, buscou aumentar o poder do parlamento para elaborar leis que permitissem liberar a prática da usura e reduzir as altas taxas cobradas pelo clero católico por meio dos dízimos, certo? Bom, então, com isso, deu para a gente relembrar os principais pontos nos quais nós trabalhamos no semestre passado. E a partir da videoaula que vem, nós estaremos dando início ao nosso novo conteúdo. Então é isso, pessoal. Resolva as atividades e envie para o e-mail, tá ok? Até a próxima. Fiquem com Deus.